Vamos resolver questões da VUNESP de referenciação. Vamos começar por questões de referenciação com pronome pessoal, pronome lhes. Nessa questão, a banca diz: a forma pronominal lhes, em destaque no segundo parágrafo, faz referência a... Então, lembrando que toda vez que a banca perguntar o referente do pronome, você vai ter de descobrir o que esse pronome substitui. Referente é o elemento que o pronome substitui. Então, você vai ter de procurar o referente no contexto. Leia aqui desde o início, olha o que ele diz. Uma educação que ensina as crianças, desde pequenas, a dialogar, ao mesmo tempo em que lhes garante a aprendizagem, é o coração de uma nação crítica de instituições fortes, etc, etc. Então, ao mesmo tempo em que lhes garante a aprendizagem. Garante aprendizagem a quem? Às crianças. Esse lhes retoma crianças. Resposta, letra D. Vamos a mais uma? Próxima questão. Aqui vem um texto e a banca diz: assinale a alternativa em que o termo o está empregado no contexto como pronome, retomando informação precedente. Então, veja que aqui a VUNESP quer duas coisas. Primeiro, ela quer que você ache um o que seja pronome, ou seja, só um deles aí é pronome, e ele terá que retomar informação precedente. Letra A. Dele só dimana o caos inexplicável. Esse o é artigo que se refere a caos substantivo. Então, ele não é pronome, ele é artigo definido. Não é a letra A, tem que ser pronome. Letra B. Com a causa muda o efeito. De novo, mesma história, esse o é artigo definido de efeito. Letra C. A primeira toma o lugar de direito dela. Esse o também é artigo de lugar. Letra D. Como sempre tem razão o mais forte. Esse o está substantivando o forte. O mais forte. Então, ele também é artigo que, nesse caso, substantiva esse forte. Então, não é a letra D. Resposta, letra E. Esse o aqui, tratemos de o ser. Esse o é igual a isso. É como se eu dissesse, tratemos de ser isso. E ele está, de fato, retomando informação antecedente. Porque se você for ao texto, veja aqui, ó. Ele diz aqui, volte um pouquinho comigo, ó. Leia desde aqui. Logo que a salvo podes desobedecer, legitimamente o fazes, e como sempre tem razão mais forte. Tratemos só de o ser. Quando ele diz tratemos só de o ser, tratemos só de ser isso, o mais forte. Esse o está retomando informação precedente, o mais forte. É pronome e é pronome demonstrativo. Resposta, letra E. Entendeu? Os outros eram artigos. Então, vamos lá, a próxima questão. Aqui, a banca diz: nas passagens, muita gente saía de casa só para os ver. Grande massa de povo aguardava-a no cais de desembarque. Os pronomes destacados referem-se, de novo, questão de referenciação, referem-se correta e respectivamente. Então, nós vamos lá ao texto para ver que o os, primeiro aqui, o que o os está substituindo. Referir-se a é substituir. Então, venha, ó, leia um pouquinho antes. Ele diz aqui: agora, os cartazes, impressos em letras garrafais, confirmavam a auspiciosa notícia, provocando entusiasmo indizível. Muita gente saía de casa só para os ver, certificando-se pelos próprios olhos de tão grata novidade. Muita gente saía de casa para ver o quê? Para ver os cartazes. Esse os retoma cartazes, para vê-los. Aí, já matamos a questão, né? Então, veja, aí já dá para matar a questão, porque, veja... Bom,
Não vou nem marcar ainda. Vamos pro A. Mas já mataria a questão logo no primeiro elemento. Vamos para aqui, para esse A. Grande massa de povo aguardava no cais de desembarque. Então, vamos lá. Aguardava. Está aqui. Leia desde o início do parágrafo. Ele diz aqui. Quando a companhia chegou, foi uma verdadeira festa. Grande massa de povo aguardava no cais de desembarque. Esse A aguardava quem no cais de desembarque? Aguardava a companhia. Não aguardava a festa. Ninguém aguarda a festa no cais de desembarque. Repare que isso acontece com o pronome pessoal. O pronome pessoal, os pronomes o a ou os as, eles concordam com o referente deles. Então, o fato de ele estar no feminino singular já é uma dica para você procurar um referente que esteja no feminino singular. E aqui seriam 2 possíveis referentes. Havia 2 antecedentes no feminino singular. Só que é no contexto que você vai saber o que esse A aqui retoma. Então, veja, grande massa de povo aguardava quem? Aguardava a festa? Não, aguardava a companhia. Por isso, aí sim, já tínhamos visto resposta letra B. Então, é isso. Referir-se a é substituir. Toda vez que a banca perguntar o que se refere a quê, referir-se a é substituir um termo antecedente. É isso que você vai ter de descobrir. Olá! Então, vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Então, vamos à próxima questão. Próxima questão. Aqui vem um texto. E a banca diz: o termo ou expressão a que se refere o pronome destacado está corretamente identificado entre parênteses em. Então, vamos lá, letra A. A banca quer saber se esse ela está retomando justificativa moral. Então, veja, o trecho diz: a justificativa moral para a gratuidade. Ela confere liberdade às pessoas. Uma dica que eu sempre dou em provas de alto nível, e a VUNESP é uma banca que está ficando cada vez mais alto nível, nessas questões de referenciação, toda vez que você estiver na dúvida, porque uma questão como essa, a letra A, ela poderia trazer dúvida. Você olha para o ela pode retomar gratuidade, que é feminino singular, mas ele também tem um outro feminino singular aqui antecedente, justificativa. Então é assim mesmo, a banca faz de propósito. Ela coloca aí 2 antecedentes que vão deixar você na dúvida. E aí, a dica que eu sempre dou é a de você ler o que vem depois. O que vem depois salva. Quando você lê o que vem depois, toda vez que você estiver na dúvida em relação ao referente do pronome, lembre-se disso. O que vem depois salva. O que vem depois, muitas vezes, ajuda você a resolver esse impasse. Leia o que vem depois. Quando ele diz, ela confere liberdade às pessoas, veja, é a justificativa que confere liberdade às pessoas ou é a gratuidade que confere liberdade? É a gratuidade, não é a justificativa. Por isso, não é a letra A. O que vem depois salva. Entendeu? Ó, B. Funcionalidades são apropriadas pelos indivíduos, conferindo-lhes a possibilidade de serem livres. Veja, esse lhes está no plural. Havia aqui mais de um substantivo no plural. Indivíduos, funcionalidades. Então, de propósito, a banca coloca um pronome lhes. Pronome lhes, ele não tem flexão de gênero. Ou seja, não dá para saber se ele está retomando feminino ou masculino. Mas ele tem flexão de número, plural. Então, é assim, pela flexão do pronome, você vai olhando os referentes. Só que na letra B, você tem 2 possíveis referentes, funcionalidades e indivíduos. Para você saber o que o lhes retoma, foco no que vem depois, conferindo-lhes a possibilidade de serem livres. Quem é que pode ser livres? As funcionalidades ou os indivíduos? Os indivíduos. A banca quer saber o referente do lhes, resposta, letra B. Entendeu? Vamos ver a C.
Os salários desses profissionais indicam que os ganhos privados são substantivos. Não seria razoável oferecer-lhes de novo, está no plural. A banca quer saber se está retomando ganhos privados. Veja, aqui eu tenho profissionais que está no plural, ganhos privados também no plural. Então, para a gente saber o que ele retoma, se retoma profissionais ou ganhos privados, vamos focar o que vem depois. Oferecer-lhes educação superior gratuita. Educação superior gratuita a quem? Aos profissionais e não aos ganhos. Por isso, não é a letra C, né? Porque ganhos não recebem educação superior gratuita, profissionais é que recebem. Vamos ver a D. Há aspectos morais que justificariam o ensino superior pago, mas somente para quem tem condições de fazê-lo. Fazê-lo o quê? Fazer isso. Fazer o quê? Fazer ensino superior pago. Esse LO está retomando ensino superior pago e não justificariam. Então, não é a letra D. Vamos ver a letra E. Seria mais razoável, do ponto de vista econômico e moral, considerar que alunos do ensino superior que possam pagar por este o façam. Então, alunos o façam. Façam o quê? Façam isso. Pagar por este. Esse o é igual a isso. Façam isso. Isso o quê? Pagar. E a banca pergunta se retoma mais razoável. Não. Por isso, a única correta era a letra B. Vamos continuar aqui treinando com questões de referenciação da VUNESP. Essa aqui é questão de referenciação de pronome com ideia de posse. Olha o que ele diz aqui. Considere as passagens. E de como a história dele também o atormenta e confunde profundamente. E aí depois diz, e seu aspecto fantasmagórico, deixando seus nervos à flor da pele. Então, a banca pergunta, os pronomes destacados referem-se, correta e respectivamente, às seguintes expressões. Então, vamos lá. De como a história dele. Vamos começar pelo dele. História dele. Esse dele está no masculino singular. Então, já dá para ver que ele está retomando um elemento no masculino singular. Então, vem aqui um pouco no início do parágrafo comigo, olha o que ele diz. Quem nos narra a história é o patrão de Bartleby, um advogado de carreira de Wall Street, que com elegância e alguma pompa, digna-se a narrar a estranha história de um dos seus funcionários. E de como a história dele, ele já não tinha falado de estranha história aqui, de um de seus funcionários. Aqui ele retoma novamente história, para falar o seguinte, de como a história dele quem? De um dos seus funcionários. Então, dá para ver que esse dele está retomando de um dos seus funcionários, até porque história está retomando essa história aqui. Então, se esse dele retoma um dos seus funcionários, já dá para a gente aqui eliminar, você ficaria em dúvida, eliminamos aí 3 alternativas, ficaríamos em dúvida entre A e D, tá bom? Então, agora vamos para o segundo pronome, esse o. E de como a história dele também o atormenta. Vamos lá para o contexto. Veja, como nós já tínhamos lido aqui no início do parágrafo, ele disse aqui, quem nos narra a história é o patrão de Bartleby. Um advogado de carreira de Wall Street, que digna-se a narrar a estranha história de um dos seus funcionários e de como a história dele também o atormenta e confunde profundamente. Quando você lê o que vem depois salva. Quando você lê o que vem depois, veja, de como a história dele também o atormenta. Atormenta quem? Então veja, de como a história de um dos seus funcionários também atormenta quem? O patrão. Porque o patrão está contando a história de um dos seus funcionários e de como essa história de um dos seus funcionários também atormenta o patrão, porque ele que está contando lá dos tormentos dele. Então, esse o está retomando patrão. Vamos ver se a gente resolve aqui a questão.
Aí já mataríamos a questão. Não está retomando o advogado, está retomando o patrão. Resposta, letra D. Mas vamos ver aqui na continuidade, Bartleby. Ó, quando ele diz Bartleby, a banca está querendo saber se esse seu, o que esse seu retoma. Vamos ao texto. Agora você vai ver esse seu que é um pronome possessivo. O pronome possessivo está substituindo quem? Leia aqui do início, ó. Ele diz: a perturbação recai sobre o advogado, que decide mudar-se dali, visto que Bartleby se recusa a deixar o escritório e seu aspecto fantasmagórico está deixando seus nervos à flor da pele. Então veja, ó, o aspecto de quem? Ó, visto que Bartleby se recusa a deixar o escritório. Ele já estava falando de Bartleby aqui anteriormente, né? Que o Bartleby é o cara que não quer cumprir as obrigações, né? É o cara que fica trancafiado sozinho nos dias de folga, ou seja, é um cara estranho. E aí, quando você lê o que vem depois, ó, visto que Bartleby se recusa a deixar o escritório e seu aspecto fantasmagórico. Quem é o fantasma aqui? É o Bartleby. E depois a banca pergunta qual é o referente dos seus. Vamos logo matar esses seus. Ó, está deixando seus nervos à flor da pele. Os nervos de quem? Do advogado. Porque, ó, nervos à flor da pele está retomando a perturbação lá do início do parágrafo. A perturbação recai sobre o advogado. Está deixando seus nervos à flor da pele. Os nervos de quem? Do advogado. Então, ele está falando dos nervos do advogado aí, porque é ele que anda perturbado, assustado com Bartleby, aí que se recusa a deixar o escritório e que tem aspecto fantasmagórico. Então, o pronome seu retoma Bartleby e os seus retoma advogado. Tudo bem? É uma questão que dá um pouco de trabalho, sempre dá, por isso cai tanto em prova. Mas é importante você entender as malícias por trás dessas questões, porque aí você já vai se preparando para o seu concurso. Você viu uma maldade aí da VUNESP? A banca perguntou o que o pronome seus retomava. E o seus, ele estava no masculino plural. Então, muita gente ficou na dúvida na hora da questão, porque olhou assim para esse seus, que é um pronome possessivo que está no masculino plural. Como é que ele pode estar retomando advogado, que é um substantivo que vem no masculino singular? Então, muita gente ficou, né, com essa dúvida. Poxa, mas como é que os seus retoma advogado, os nervos do advogado? Mas por que o seus está no plural e o advogado está no singular? Então, sabe por quê? Fica aí a dica. O pronome possessivo, ele não concorda com o antecedente dele. Ele concorda com o substantivo que vem depois dele. Essa é a maldade. O pronome possessivo é uma luta. É uma luta. Toda vez que ele vem nas questões, de propósito as bancas colocam, porque ele engana. Ele não concorda com o referente dele, com aquilo que ele retoma. Ele concorda com o substantivo que vem depois dele. Por isso que o seus estava no masculino plural, porque ele estava concordando com nervos, seus nervos, mas ele está retomando advogado, os nervos do advogado. Entendeu? Então fique ligado, o pronome possessivo é um perigo, ele pode estar no masculino retomando um feminino, ele pode estar no singular retomando um plural, tudo isso pode acontecer, tá bom? Tranquilo?